A Câmara dos Deputados deu sinal verde ao projeto de lei 2.922, que obriga as plataformas a incluírem um recurso de emergência para casos de risco durante as corridas. A medida visa aumentar a segurança, mas também levanta debates sobre privacidade e implementação. PSB. União Brasil. Podemos. Como orienta o PP, o progressista. Como orienta o PSD. Republicanos. MDB. Republicano PDT. MDB orienta contra retirada de pauta. Orienta não, tendo em vista que essa matéria de grande importância... PDT, como orienta o PDT? MDB está orientando, senhor presidente. Ah, o MDB. Pois não, deputado Hildo Rocha. Obrigado. O MDB é contra o requerimento de retirada de pauta, tendo em vista que a matéria trata-se sobre apoio à segurança pública e nós estamos vivenciando no dia a dia ocorrência de crimes que estão acontecendo nos transportes individuais. Cada dia acontecendo mais incidência de crimes. E essa proposta aqui, muito bem relatada pelo deputado Wellington Prado, vai fazer com que tanto o motorista, o condutor, assim como também o passageiro, possa se proteger de qualquer tipo de violência no momento do transporte. Por isso, o MDB quer votar hoje essa matéria. Muito obrigado, meu deputado. Como orienta o PDT? Federação PSDB, Cidadania. PSB. Senhor presidente, veja como são as coisas. Podemos. Até pouco tempo, nós estávamos discutindo um projeto sobre malefícios da tecnologia. Agora, esse projeto, o benefício da tecnologia. Eu, quando prefeito de Campinas, implantei o botão do pânico nos celulares, mas era um aplicativo restrito à cidade. Agora, esse projeto, ele é abrangente para todo o Brasil. Nós sabemos que muitas mulheres são vítimas de assédio, situações constrangedoras dentro do transporte público. Então, vai ter a facilidade dela, pelo celular, apertar esse botão e receber um socorro. E a pessoa que está cometendo o assédio, ela ser punida por aquilo. Por isso, a orientação é não, para não retirar de pauta, para a gente poder votar sim ao projeto. Obrigado, deputado. Como orienta o Podemos, deputado Luiz Carlos Raul. Podemos orienta não, queremos o prosseguimento da discussão e alerta a nação. Um crime que está sendo cometido diariamente no Brasil é a destruição das famílias pelas betes. E eu pesquisando, debatendo com a Federação dos Lotéricos e muitos lotéricos amigos, a omissão da Caixa Econômica Federal, que está me cheirando omissão criminosa. As betes já ocupam 30 bilhões por mês do bolso das famílias, que é 10, 12 vezes maior do que todo o faturamento anual das 13.100 lotéricas. 400 lotéricas já fecharam no Brasil, e isso é um crime que está sendo cometido diariamente. Exigimos da Caixa Econômica um posicionamento. Por que não tem produto e compete com as betes? O que essa Caixa está fazendo? Obrigado, deputado. Como orienta a Federação Pessoal Rede? Avante. Como orienta Solidariedade? Como orienta o PRD? Como orienta o Novo? Maioria? Minoria? Senhor presidente, a minoria orienta pela retirada de pauta, mas coaduna com o mérito e agradece o relator por ter sido sensível e ter feito todas as alterações solicitadas. No entanto, por uma questão de mantermos o espírito de obstrução, defendendo a anistia às pessoas que estão enclausuradas nesse regime de exceção e evitar o projeto inconveniente do desarmamento, que vai levar o Brasil a uma ditadura aos moldes da Venezuela, nós vamos orientar, sim, pela retirada de pauta. E nesses 30 segundos que me restam, presidente, eu vou dar uma pequena aula de direito penal para os nossos colegas, que não ficam nem vermelhos na hora de mostrar sua cara de pau.
estão dizendo que houve golpe. É a mesma coisa que eu falar assim, vou atirar no colega utilizando como arma esse copo de plástico. Pá! Não morreu ninguém. Impossibilidade jurídica do objeto. Esse é o exemplo mais idiota de direito penal, que a gente ensina para acadêmico. Não houve golpe, não houve... Obrigado, deputado. Como orienta a oposição? Presidente Charles, a oposição orienta sim. Eu quero chamar a atenção para o Brasil a uma fala um parlamentar de esquerda, que eu não me lembro o nome, falando que nós estamos fazendo palhaçada aqui com obstrução, que nós estamos dificultando os trabalhos e que quem foi preso pelo 8 de janeiro, mesmo que não tenha feito nada, que se lasque, que não tenha consequência nenhuma, que são tudo golpistas. Presidente, saiu uma reportagem há pouco tempo atrás, presidente, agora, minutos, um morador de rua, presidente, foi preso pelo 8 de janeiro, morador de rua, um senhor, mais de 60 anos, morador de rua, presidente, está preso esperando que soltem ele há 2 meses já com alvará. Pergunta aos colegas da esquerda, isso aqui não é ser humano para vocês? Isso aqui não vale a pena para anistia? Tenham vergonha na cara. Obrigado, deputado. Como orienta o governo? Obrigado, senhor, pelo apoio. Tempo de liderança Encerrar a do votação. Podemos, senhor presidente. Ao tempo de liderança do Podemos, senhor presidente. Sim, 76, não 303. Esse projeto. Rejeitado o requerimento. Vai botar o médico, mas é para a gente adiantar. Para oferecer parecer o projeto pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Comunicação e Constituição, Justiça e Cidadania. Conceda a palavra ao deputado Wellington Prado. Cumprimentar a todos e a todas e dizer que uma das maiores preocupações da população brasileira é o aumento da violência e da criminalidade. Esse projeto é um projeto muito importante, meritório, no sentido principalmente de tentar frear a escalada de violência, principalmente contra as mulheres que assolam a nossa sociedade. E é muito importante, o deputado Hildo Rocha falou muito bem, a preocupação que nós temos que ter também com os motoristas, com os usuários de forma geral dos transportes de aplicativo. O projeto original estabelecia o quê? A criação de um botão do pânico nos celulares. Como já haviam outras iniciativas nesse sentido, inclusive sendo votadas no Senado, iniciativas que já foram votadas aqui na Câmara dos Deputados, inclusive já em estado avançado de tramitação, são projetos correlatos já no Congresso Nacional, que podem aí já serem aí aprovados no Senado e seguir, inclusive, para se tornar lei. O que nós fizemos? Para não ter nenhum óbice, nenhum risco eminente, nenhuma sobreposição temática ou conflito normativo, nós optamos para construir um substitutivo de modo a contemplar essas iniciativas com foco específico nas plataformas de transporte. O que nós criamos? Nós criamos no nosso substitutivo o protocolo de emergência Proteja, para garantir a segurança das mulheres, motoristas e usuários durante o uso do transporte individual, privado, como Uber, 99 e outras plataformas. O botão pode ser acionado como? No próprio aplicativo, de imediato, de forma sigilosa, discreta, quando a pessoa se encontrar em uma situação de risco. Haverá então uma comunicação com a central de atendimento, que vai compartilhar a localização em tempo real com as forças policiais. O objetivo é estabelecer mecanismos e responsabilidades para a segurança dos usuários e motoristas. A integração deverá ser implementada mediante convênio com os órgãos de segurança pública federal, estadual e municipal. Deverão ser realizadas também campanhas pelas empresas com orientações sobre como identificar situações de risco e utilizar o botão sobre a prevenção e a violência contra a mulher. Ao fazer o acionamento do botão, qual que é a ideia? É que o sistema de comunicação e o comportamento
compartilhamento, né, das informações com as autoridades de segurança pública sejam ativados, como localização em tempo real, permitindo o rastreamento com georreferenciamento do veículo, bem como informações do motorista e passageiro. É um projeto tão importante, inclusive nós temos aí, e simples, uma abrangência muito grande, só para finalizar e já ir direto ao voto, né, se a mesa, o presidente e os deputados permitirem, né, só para finalizar eu queria passar esses dados. Pesquisas revelam que 17% das mulheres já sofreram importunação sexual em deslocamentos urbanos. 44% relatam olhares insistentes e cantadas invasivas, situações aí frequentes, né, dentro aí dos aplicativos, dos carros de aplicativos. 97%, olha só, 97% das mulheres sentem medo, né, de sofrer violência durante seus deslocamentos. E 80% declaram sentir muito medo. Então, um projeto importante, simples, de uma abrangência muito grande, protege principalmente as mulheres, né, os motoristas e os usuários aí dos sistemas aí de aplicativo como Uber e 99. Diante, né, do exposto, no âmbito da Comissão de Comunicação, somos pela aprovação do projeto de lei 2922 de 2022, na forma do substitutivo que apresentamos. No âmbito da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, estamos pela aprovação do projeto de lei 2922 de 2022, na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Comunicação. Na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2922 de 2022 e do substitutivo apresentado pela Comissão de Comunicação. Esse é o nosso relator, e só informando, né, que eu estou acatando aí as emendas apresentadas, tanto pela líder, né, da minoria, deputada Carol Detoni, tanto pelo deputado mineiro Rodrigo de Castro. Esse é o nosso relatório. Obrigado, nobre deputado. Requerimento de adiamento de discussão. Requer adiamento por uma sessão da discussão do PL 2922 de 2022, constante da pauta da presente sessão. Para encaminhar o requerimento, o deputado Sóstenes Cavalcante. Deputado Sargento Gonçalves. Deputada Adriana Ventura. Deputado Marco Polon. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao ínclito relator que cedeu o espaço aqui para a gente pedir o adiamento de discussão. Porque, veja, vamos resolver todos os problemas. A gente desarma todo mundo, deixa todo mundo à mercê dos bandidos que estão com fuzil, com arma, vamos pôr todos os CAC na cadeia, todo mundo que tem arma legal na cadeia, e aí nós vamos dar para você um botão para você apertar para quando você estiver sendo agredido. Esses dias, não faz 2 semanas, mataram uma mulher lá no meu estado. Mês passado mataram outra. Hoje tomei conhecimento de um monstro que matou queimado a ex-mulher e a filha para não pagar pensão. E que qualquer resposta que esse parlamento quer dar para as mulheres, uma porcaria de um botão. Você desarma todo mundo e dá um botão no celular para você ligar. Ó, Estado, vem cumprir o papel que você prometeu aqui, antes de enfiar um monte de imposto em todo mundo não servir para nada. É isso que se pretende. Te dá um botão, você aperta o botão e morre, apertando o botão. Estado ineficiente, ineficaz, que vem mais uma vez desarmar absolutamente todo mundo para nos deixar à mercê de bandido, num projeto apoiado pelo governo, que protege marginal. É para isso que esse governo serve, proteger bandido. E na noite de hoje poderemos ter um avanço irrevogável no desarmamento do nosso país. Isso é um absurdo, isso é uma balbúrdia. No dia em que se vota a lei do botão, para proteger a mulher da violência, desarma-se toda a população. Na mesma noite. Seria cômico, não fosse trágico, senhor presidente,
É uma catástrofe o que está acontecendo. É um absurdo o que está acontecendo, porque toda ditadura, presidente, sem exceção, é precedida de um desarmamento antes de ingressar na sua fase cruenta, onde, assim como na Venezuela, se atira nas pessoas na rua quando estão manifestando. Como em Cuba, quando você vai manifestar, eles atiram nas pessoas, por quê? Porque está todo mundo indefeso, à mercê da criminalidade, à mercê dos bandidos, e hoje no Brasil não existe bandido maior do que o Estado. Nunca soou tão bem a expressão que imposto é roubo, porque a única coisa que esse Estado perdulário faz é desarmar, roubar e deixar o cidadão indefeso. Por isso é importante amadurecer esse tema, uma vez que é muito frágil a resposta estatal dada pelo Brasil de algo tão delicado, tão grave que é a violência contra a mulher. Deveríamos tratar isso com seriedade, deveríamos permitir que a mulher pudesse se defender através de meios aptos à legítima defesa, que ela pudesse se armar, ou o que você prefere? Um botão no celular ou uma pistola Glock na bolsa? Minha mulher prefere a Glock. Obrigado, nobre deputado Marco Polon. Orientação de bancada, como orienta o PL? Como orienta a Federação PCdoB, PT, PCdoB? Como orienta a União Brasil? Como orienta a União Brasil? Progressista? A presidenta solicita às senhoras deputadas e senhores deputados que registrem os seus votos. Como orienta a União Brasil? MDB não. Progressista? MDB não. PL. MDB não. Republicano? Eu tenho um monte. PSD? PDT? Federação PSDB Cidadania? PSB? Podemos? Orienta não, senhor presidente. Assim que possível, gostaria de pedir o tempo de liderança do Podemos, por favor. Obrigado, nobre deputado. Federação Pessoal Rede? Avante? Como orienta o Solidariedade? Talvez. Como orienta o PRD? Como orienta o Novo? Maioria? Minoria. PT. Orientar? Minoria? Carlos Jordi. Minoria e PL. Pode juntar os dois tempos. Minoria e PL. Pode juntar os dois tempos. Minoria e PL. Já terminar aqui a votação, eu passo para... Não, juntar os dois tempos. Minoria e PL. Eu vou orientar pelos dois. Pode juntar. Sim. Pois não, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, como destacou aqui o deputado Polon anteriormente, esse é um projeto importante. Esse é um projeto que é evidente que vem para contribuir com a segurança pública, com a segurança dos motoristas, dos passageiros. Insere esse dispositivo no aplicativo para que possa protegê-los, tanto o motorista quanto o passageiro. Só que, diante do cenário que nós estamos vivendo, em que nós estamos há muito tempo já numa obstrução porque pedimos que a anistia seja aprovada, a anistia que nós temos a maioria. Nós temos aqui já assinaturas que foram coletadas individualmente, não foram coletadas de líderes, e isso significa que a maioria do parlamento quer a aprovação desse tema. E é democrático que um tema como esse, que foi demonstrado que a maioria do parlamento quer a sua aprovação, que ele ao menos seja pautado e não seja tratorado dessa forma, através de interferências do Supremo Tribunal Federal, que não quer que se desfaça a lambança que eles fizeram lá. E além disso, há projetos muito ruins na pauta. Projetos como o outro projeto que destacou também aqui o deputado Polon, que aumenta a pena para aqueles que portam armas de fogo. E isso vai afetar somente os CACs. Até porque o próprio STJ já decidiu que traficante, quando detém arma de fogo, quando está em posse de arma de fogo, isso é instrumento de trabalho e não aumenta a sua pena. Por isso, nós estamos fazendo essa obstrução, vamos votar favoravelmente ao projeto, mas, por enquanto, votamos sim ao adiamento. Obrigado, deputado. Como orienta o governo? Presidente, para orientar pelo governo, também pelo PSB, o governo orienta não ao adiamento. Obrigado, nobre deputado. Oposição. Oposição, presidente.
A oposição orienta sim, senhor presidente, justamente pelos mesmos motivos que o Jordi falou, e quero aproveitar esse tempo para agradecer nominalmente a presença do Jordi, do Macron, do Sargento Farrur, colega professor Alcides, e outros que estão ali, que eu não consigo visualizar, mas do PL a Soraya, que eu sei que está ali, porque depois da primeira gestão do presidente Arthur Lira, não há mais o chamado kit obstrução regimental. A obstrução se dá através das falas reiteradas dos parlamentares. Então, para que a gente possa fazer a obstrução, tem que ficar a turma aqui. Então, eu quero mais uma vez agradecer o Jordi por ter ficado, o Macron por ter ficado, o Sargento Farrur e outros aqui que permaneceram, porque é o jeito que a gente tem de resistir contra o projeto que pode redundar na inauguração da ditadura cruenta do Brasil através do desarmamento absoluto da população. Obrigado. Obrigado, deputado. Tempo de liderança do MDB, deputado Hildo Rocha. Não. Deputado Gilson Daniel, do Podemos, tempo de liderança. Senhor presidente, senhores parlamentares, a minha fala aqui hoje refere ao estado do Espírito Santo, meu estado, em elogio ao trabalho do nosso Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na formulação e na execução do termo de ajustamento de gestão, feito pelo Tribunal de Contas, que teve essa grande iniciativa para trabalhar a questão educacional do Espírito Santo. O termo de ajustamento de conduta foi feito em parceria com o governo do estado, nosso governador Renato Casagrande, e com os municípios capixabas. O principal objetivo do termo de ajustamento de gestão foi eliminar a sobreposição de responsabilidade, ou seja, a rede estadual e as redes municipais estavam conflitando ou estavam disputando alunos dos mesmos anos, especialmente os alunos dos anos finais do ensino fundamental. A disputa entre o Estado e os municípios, séries iguais, dificultava a melhoria do ensino no Estado do Espírito Santo. E o Tribunal de Contas, numa iniciativa inédita no país, criou, através do termo de ajustamento de conduta, um trabalho que é um sucesso no Espírito Santo, e o nosso reconhecimento ao Tribunal de Contas, em especial ao atual presidente Domingos Taufel, mas também ao conselheiro Rodrigo Coelho, que executou esse trabalho com maestria. E a gente tem que aqui reconhecer, eu tenho recebido muitos elogios, muitos agradecimentos dos prefeitos capixabas com relação a esse termo de ajustamento de gestão. Termo esse que reorganizou e otimizou a rede de ensino capixaba. O Espírito Santo passou a avançar na educação, uma vez que muitos prédios públicos que antes o Estado utilizava, passou a ser utilizado pelos municípios ou vice-versa. E a partir daí, houve o estabelecimento de critérios, e esses critérios muito objetivos, para que defina se o aluno seria do Estado ou se o aluno seria do município. E isso fez um avanço grande nos municípios, inclusive alunos que antes era do Estado passou a ser do município. Houve um incremento na receita do Fundeb dos municípios, e muitos municípios que não conseguiam pagar o teto dos professores, hoje têm a condição de pagar, porque zerou essa disputa entre Estado e municípios em séries idênticas. E ainda criou as câmaras regionais de compensação. E eu quero aqui utilizar o meu tempo de liderança para dar os parabéns ao governo do Estado, que junto com o Tribunal de Contas, de forma especial, mais uma vez, o conselheiro Rodrigo Coelho, mas todos os conselheiros do Tribunal de Contas, que fizeram o termo de ajustamento de gestão, e esse termo de ajustamento
está sendo um sucesso. Eu posso falar como municipalista, como deputado municipalista que defende os municípios, que isso tem um reflexo lá na ponta, principalmente na melhoria do ensino, da qualidade do ensino dos nossos alunos capixabas, e esse avanço tem sido demonstrado a partir desse trabalho feito pela iniciativa inédita do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Gostaria, senhor presidente, que o nosso registro aqui hoje, parabenizando o governo do Estado, os municípios e o Tribunal de Contas do Estado, fossem registrados no meio de comunicação dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Em votação, a redação final. Aquele que for pela aprovação permaneça como se acha. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal.